promessa com Abraão. Aleluia. Gênesis capítulo 12, no verso 1. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Fala assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas toda a família da terra, né? Aqui todos nós já conhecemos a passagem, né, que Deus fez a promessa com Abraão, que ele estava na casa do pai dele, da família dele, e Deus, né, fez um convite para ele sair no meio da parentela, né, e ir para uma terra desconhecida, né? E Abraão obedeceu, né, o pedido do Senhor. Mas Abraão levou Ló, o teu sobrinho, né? Quando a gente, né, recebe a promessa do Senhor, a nossa intenção é ajudar toda a nossa família. Mas não é assim. Quando Deus dá uma promessa para nós, primeiro é para nós, para depois vir os nossos. Porque senão Deus mandava Abraão levar a família. Mandou ele sair da casa dos pais e ir, né, para a terra que ele mostraria a Abraão. Ele é o sobrinho dele, né? E Abraão vai dizer que enquanto Abraão estivesse preso na terra dele, o costume dele, né, as crianças, os amigos, né, o familiar e a comunidade de Abraão, né, Deus poderia fazer dele uma grande nação, permanecer ali, certamente, né, colocaria, né, talvez ali colocaria a vida de Abraão ali em risco, né, porque dentro da família também tem inveja, né, que nós vemos o caso de Caim, né, que matou o irmão Abel, né, José foi vendido, né, Jefté foi expulso de casa porque ele era filho da prostituta. Então Deus pediu para Abraão. Abraão tinha 75 anos, já tinha uma idade bem avançada, mas naquele tempo as pessoas que tinham um compromisso com Deus era fortalecido. Aqui hoje em dia as famílias com um homem de 60 anos já está um pouco já decaído. E Abraão veio aqui que tem 75 anos quando saiu para a terra que Deus mandou ele, né? Ele lá peregrinando naquela terra. E Abraão obedeceu. Pela sua obediência, Abraão foi e levou, né, o seu sobrinho Ló. A promessa de Deus, Abraão garantiu uma bênção, né? O Senhor garantiu uma bênção a Abraão, né, que ia abençoar, né, os que abençoassem Abraão. E se Abraão podia amaldiçoar também aquela pessoa poderia ficar também amaldiçoada. Mas isso porque Deus permitiu falar com Abraão, para Abraão fazer isso, né? Foi tudo com permissão de Deus. Abraão não fazia nada que Deus não mandasse, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o filho da mesma fé, né, fala que da forma poderosa se colocou como amigo de Abraão para honrá-lo e protegê-lo. Ele honra e protege aqueles que são dele, né? Diante disso fica alerta para quem profere estudo ou prejudicar alguém que pertence a Deus. Aquelas pessoas que prejudicam, né, as pessoas que servem a Deus, Deus está olhando tudo, né? A palavra fala que Abraão, né, que Abraão foi peregrinar naquela terra, né? Abraão desceu ao Egito, né? Desceu ao Egito porque houve uma grande fome naquele lugar, né? E partiu Abraão como o Senhor ordenaram, né? Esse que é o grande segredo de Abraão, aí ficou tudo que tinha para obedecer, né? Isso é fé, né? E de fé em fé, né, chega lá, né? Além de confessar, deve ser manifestada com atitudes. Abraão teve uma fé extraordinária, né? E ele fala que naquela terra houve uma grande fome. E Abraão não reclamou. Ele não falou: Deus, eu tirou da casa dos meus pais, da onde eu tinha meus bens, para viver assim, peregrinando naquela cidade, ali houve fome. Então, quando Abraão desceu ao Egito, ele
ele falou que a mulher dele era muito bonita, ele falou, olha, quando os pessoal vê você lá, vai dizer, né, vamos me matar por causa do teu amor, porque você é muito bonita, né? Você fala que é minha irmã. Abraão mandou falar que era irmã dele. E só que o Faraó, quando soube que aquela mulher estava ali, que era irmão de Abraão, pegou para casa dele. Mas Deus, ele não deixa nada passar em oculto, né? Mesmo com a mentira de Abraão, Deus castigou, né, Faraó, né? Ele castigou o Faraó, feriu, porém, Senhor Faraó com a sua casa com grande praga, por causa de Sarai, mulher de Abraão, né? Porque até aqui eu não tinha mudado o nome dele, ele era Abraão, né? Disseste que era tua mulher, né? Faraó falou para ele, porque disseste é minha irmã, por isso tomei por minha mulher, agora põe aqui tua mulher e toma, e vai-te, né? E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, né? Para acompanhar ele e sua mulher e tudo que tinha. Faraó botou ele para fora de lá, quando soube daquele negócio, né? Que Faraó, ele pereceu por causa de uma mulher, né? De alguém, uma mulher que ele, tipo, naquele tempo era adultério, mas Faraó era inocentemente, porque ele pegou sem saber que era a mulher, né? De Abraão, né? Pegou como se fosse a irmã dele, né? E a próxima vai dizer que Abraão vai ter que voltar ao Egito de novo, né? Foi quando houve contenda, né? Porque Abraão saiu muito rico, ele já tinha coisa quando ele veio casa do pai e ficou mais rico quando estava no Faraó. E aquela terra era muito pequena para ele e Ló, né? Voltar a seus animais. E houve contenda entre o pastor de Abraão com o pastor de Ló, né? E Abraão falou, não dá certo, porque nós somos irmãos, nós somos sangue, não pode haver contenda entre nós, né? Vamos separar, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló olhou aquela campina dos caldeus, ele olhou de cá e sabia aquela campina verde, ele falou, vou ficar por aqui mesmo, tá tudo verde, aquela terra muito bonita que ficou por ali. Só que aquela terra ali, aquele povo era muito mau, era Sodoma, vizinha de Gomorra. E Abraão partiu e Ló ficou lá, né, naquele lugar. E houve a separação, né? Que quando ele falou, você vai para a esquerda ou para a direita, né? Aí eles se separaram, né? E Abraão foi, né, havia recebido as revelações já divinas, né? Que disse o Senhor Jesus, depois da separação do seu sobrinho, de seu relacionamento com Deus. Se tornou mais estreito ainda. A partir daí começou grandes visões espirituais na vida de Abraão, né? Tudo que Abraão viveu foi ensinado pelo Senhor, né? Por exemplo, com respeito, né, à renúncia de tudo que fez da sua terra, a sua parentela. O Senhor Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz. E foi assim que Abraão fez. Ele obedeceu a voz do mestre, né? Aleluia! Glória a Deus! A palavra vai dizer que quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. E quem ama mais o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Está em Mateus 10, 37, né? Portanto, é cumprida a determinação de Deus em caminhar só. Abraão viveu a plenitude da fé. Da mesma forma, quem abandona o empecilho de ter impedido, né, sua comunhão com Deus, verá o cumprimento das promessas divinas na sua vida. Glória a Deus! E Deus falou, Abraão, olha para o céu e veja as estrelas do céu e conte elas, vê se pode contar, assim será a sua descendência. As estrelas do céu ninguém pode contar, o homem não consegue contar as estrelas do céu. Então as estrelas do céu representavam, né, aquela nação que Abraão ele ia, né, a partir dali, né, cuidar, porque era a descendência dele, né, que até hoje ele é conhecido como o pai da fé, né, porque a salvação ela vem pela fé, e Abraão foi um homem muito de fé, né. A palavra vai dizer, né, que naquele tempo não tem hoje as coisas que a gente tem hoje em dia, né. Hoje tem a igreja, né, já lugar certinho, tem, né, tem os rádios, tem televisão. Naquele tempo eu falo, naquele tempo o pessoal não tinha nada disso. E para mim, quando eu leio a Bíblia aqui, eu vejo que o pessoal antigamente era mais feliz que nós hoje em dia.
A tecnologia hoje está tudo mais fácil. Hoje a mulher tem máquina para lavar roupa, tem panela para cozinhar arroz, tem tudo, né? E não tem tempo para Deus, muitas delas não tem tempo, ela não